Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3. A minha versão tem assim, no versículo 13. 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Diga misericórdia. Eu coloquei o título dessa mensagem como Por que alguém vai de mal a pior? E hoje eu estou com o meu coração aqui trêmulo, mas eu espero que a palavra consiga achar o seu endereço, né? A palavra ache o endereço dela, porque pelo menos o endereço, o destinatário, né, do meu coração, eu sei que já achou. E hoje eu quero deixar claro para os céus, para a terra, para vocês, mas principalmente para o nosso Deus, o caminho do nosso coração, o caminho do meu coração, o caminho do seu coração, que a gente tem que estar destinado, tem que estar apontado para um caminho não de maldade, mas para um caminho, o perfeito caminho, aquele que se equipara ao tamanho do Senhor. Então quando eu escolhi esse versículo, eu até pensei assim, na verdade esse versículo foi que me escolheu. Porque ele tem uma definição, na verdade toda uma estratégia da escrita do apóstolo Paulo para formatar tipos de pessoas que seguem ao caminho do reino e tipo de pessoas que até dizem seguir o caminho do reino, mas que demonstradamente não seguem. Então ele esclarece que homem perverso e homem impostor é o tipo de gente que sempre vai de mal a pior. Então quando eu coloquei o título dessa mensagem como uma pergunta, por que alguém vai de mal a pior? É para trazer a gente uma reflexão, um pensamento, uma meditação dessa expressão, do uso dessa expressão, que eu sei que é até corriqueiro no nosso meio. Como é que você está? Aí uma pessoa pode até responder, está de mal a pior. Mas costumeiramente eu vejo a resposta naquele sentido. E fulano de tal, que nem está presente aqui no nosso meio, como é que ele está? Aí a resposta é, está indo de mal a pior. Então normalmente a gente dá esse relatório quando a pessoa não está presente. Como é que ele está? A gente julga, coloca ali o nosso julgamento sobre a pessoa, determinada pessoa, e diz que ela está indo de mal a pior, porque essa é uma trajetória que é comum para quem já começou mal e mudar a sua rota, aí ele vai para o bem. Mas se ele não muda de rota, começou mal, ele vai progredir para o pior. Não é mais progressão, agora é regressão, né? Porque ele está indo cada vez mais se afundando nesse tal de pior. E o apóstolo Paulo pegou isso, não no original, mas o tradutor, acho que foi bem sucedido quando disse essa expressão, e essa expressão acabou ficando comum, e até hoje é usada conosco. É o mal do enganador. Ele é um enganador, ele engana, mas na verdade ele também está sendo enganado. E eu me pus a meditar sobre mim mesmo, olhei para dentro de mim, e comecei a querer perceber em mim onde é que eu era enganador e onde é que eu estava sendo enganado. E me deu uma sensação muito ruim, porque ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser tapeado. Ninguém gosta de ser chamado de otário. Eu li um artigo uma vez de um jornalista, ele foi discorrer sobre a palavra otário e a origem dela no nosso vocabulário. Quando foi que ela foi inserida no nosso vocabulário? E ele descobriu que veio da Argentina. Nada contra os argentinos, tá? Não chore por mim, Argentina, né? Mas acredita que veio do Porto de Santos, quando vinham algumas comunicações, os navios vinham chegando, e eles diziam que quando os argentinos tentavam enrolar os brasileiros ali no porto, chamavam os brasileiros de otário. E aí se aprendeu aquela expressão otário, e desde então ela é muito pesada. Ninguém gosta de ser chamado de otário. Todo dia eu recebo no meu celular algumas mensagens de alguém querendo me fazer de otário. Você não recebe, não? Uma mensagem de alguém, clica aqui nesse link. Quando você clica, vai acontecer o quê? Você vai ser feito de otário. Alguém vai tentar te enganar. Eu recebo todo dia essas mensagens. Clique aqui e ganhe prêmio de 20 mil reais, né? Faça transferência de um Pix. Essa é nova. Faça transferência de 100 reais. Em 2 dias você recebe 1.000 no seu Pix. E você vai e faz. Como é que isso vai se sustentar? Se eu transfiro 100, por que será que alguém vai me passar 1.000? Onde é que isso vai se embasar? Um pastor ligou para mim e falou, rapaz, estou desesperado. Se aparecer alguma mensagem aí dizendo que eu estou pedindo dinheiro, não sou eu. Aí eu, eita, já ouvi isso em algum lugar.
clonaram o teu celular, eles clonaram o meu celular. Eu estava aqui vendo a obra que eu estou construindo aqui em casa, e aí estava na maior correria, tratando com todo mundo, e aí chegou a mensagem no meu celular. Todo dia eu vejo esse tipo de mensagem. Eu simplesmente desprezei. Meio segundo depois, o telefone toca. Aí eu atendi. O senhor é o... Aí ele pegou e disse, não, eu sou o fulano. Aí quando eu disse meu nome, pois é, o senhor mesmo. Acabamos de enviar uma mensagem para o senhor, porque alguém está tentando clonar o seu cartão de... É o mesmo seu banco? Ele estava tão atarefado que ele disse, meu banco é o fulano de tal. Exatamente, é desse banco mesmo, por isso que estamos ligando para o senhor. Clique aí no link da mensagem que acabou de chegar, que a gente vai tentar, então, impedir a fraude. Ele só fez desligar o telefone e clicou, porque agora está confirmado, né? Ligaram para mim, esse link que é verdadeiro. Clonaram o telefone dele. Ele disse para mim, eu estava me sentindo um otário. E ele disse que ficou tão arrependido, tão pesaroso, isso custou tanto para ele. No fim das contas, ele verificou tudo. Não teve dano nenhum, porque clonou, mas tentaram pegar alguém que era amigo dele para passar Pix, ninguém passou Pix. No final deu tudo certo. Então nem foi otário assim, mas fica aquele estigma. Eu fui pesquisar e descobri que um dos crimes menos reportados é o tal do 171. Quando alguém se sente enganado, ele não quer dizer para ninguém que foi tapeado. Eu fui tapeado, eu sou um otário. Ninguém quer dizer isso para ninguém. É muito pesaroso. E o apóstolo Paulo trouxe esse pensamento para a gente hoje de manhã. Quando é que a gente se sente mais tapeado? Quando é que a gente se sente mais enganado? Alguém está passando a perna em mim? Quem é o otário nessa conversa? Quantas vezes a gente recebe essa designação de outros, mas quantas vezes a gente pode olhar para nós mesmos e pensar, esse tempo todo da minha vida, eu perdi sendo tapeado. Teve um momento da minha vida que eu hoje penso disso, olha, aquele tempo ali todinho, não é que eu fui enganado, não é que passaram a perna em mim, eu perdi um tempão da minha vida achando que era o caminho certo, mas na verdade era o caminho errado. O apóstolo Paulo escreveu isso num contexto tão interessante, porque quando a gente vai tentar pegar uma régua e medir quem é o enganado, quem é o enganador, quem está certo, quem está errado, ou uma régua para dizer para a gente o que é a verdade, aí a gente começa a ter problemas. Porque a definição da verdade hoje é uma definição muito fluida. Ela não é mais puxada para o absoluto. E isso a palavra já falava. No contexto que o apóstolo Paulo escreveu, no versículo 10 do mesmo capítulo, ele fala assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Glória a Deus. E o versículo 12 é categórico, que é o que eu quero chamar a atenção agora para você. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Qual é a regra? Esse homem de Deus aqui era perseguido, era assim que ele se identificava. Eu estou sendo perseguido porque eu quero viver uma vida piedosa, né? Piedosamente eu quero viver uma vida com Deus. Piedoso aqui é no sentido de religioso. Pastor, não melhorou, porque hoje quando a gente fala, olha, eu sou uma pessoa muito religiosa, todo mundo olha pra gente e faz com uma palavra que a Maria trouxe aqui na abertura do culto, né? Alguém lavou a sua mente, né? Lavagem cerebral, alguém está te proibindo de alguma coisa. E Paulo, quando usou esse piedosamente, naquele sentido daquela época, o religioso simplesmente era aquele que cumpria os princípios daquilo que ele acreditava. Em que você acredita? O apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza que ele acreditava na verdade. E agora a gente pode fazer uma métrica. Vamos pegar nossa régua aqui do que é a verdade. O apóstolo Paulo dizia que ele acreditava na verdade. Eu não sou louco de dizer que eu acredito em mentiras. Agora vamos pegar essa régua e sair por aí batendo de porta em porta dizendo, você acredita em verdades ou mentiras? Qual vai ser a resposta que vai vir lá de dentro da casa? Todo mundo vai dizer, eu lá sou louco de acreditar em mentiras. Eu só acredito em verdades. E o apóstolo Paulo disse, a régua não é somente essa pergunta.
Porque ele disse para o seu discípulo que estava de perto, você é diferente. Porque você tem andado comigo, tem me seguido de perto. Aí você tem visto como é que eu ensino, como é que eu procedo, qual é a minha atitude, quais são os meus problemas, quais são as minhas perseguições. Você tem visto tudo do que é a minha vida. Vê que eu sou correto em algumas coisas, vê os meus defeitos em outras. Você sabe quem eu sou e sabe principalmente que quem piedosamente busca seguir a Deus sofre perseguições. Então nossa régua para medir a verdade não pode ser quem aqui está sendo perseguido, está vendo? Está sofrendo tanto o bichinho, só pode estar errado com Deus. Porque o primeiro versículo que eu li aqui, quem vai de mal a pior é o perverso. Aí o apóstolo Paulo diz, mas eu sofro perseguições. Então quem é que vai de mal a pior? O apóstolo Paulo disse, eu não estou indo de mal a pior. Eu estou sendo perseguido. É diferente. Hoje a gente vai ter que traçar uma diferença na nossa régua aqui. Porque tem gente muito bem de vida, mas que não é piedoso. Em que sentido? Ou seja, não é religioso. Ou seja, não busca seguir os princípios de Deus. E tem muita gente que segue os princípios de Deus. Como é que esse cara está tão mal na vida dele? Ele sofre. Ele passa por aflições. No mundo tereis. Você já sabe disso. E por que você está falando, pastor? Porque a gente sempre tem que ficar ouvindo para ficar lembrando. Porque são tantas verdades voando como flechas hoje em dia, que se uma delas te pegar, você diz, isso aí é verdade. Nem julga. Mas hoje nós temos uma régua aqui na nossa mão. Por isso que eu digo, meu Deus, que o meu coração seja o endereço dessa palavra. Se eu fosse você, eu diria a mesma coisa. Que seja o endereço dessa palavra, porque eu preciso dessa régua. Porque hoje em dia não está fácil você separar o que é verdade e o que é mentira. Mas a Bíblia, graças a Deus, ela nos chama para que a gente ande nesse mesmo propósito, na mesma fé, nesse mesmo procedimento que o apóstolo Paulo andava. E não era com jactância que ele falava, eu sei qual é a verdade. Ele vai dizer até por quê. Ele diz, eu sofro, eu tenho problemas, eu os enfrento, mas eu sei qual é a verdade. E ele vai dar para a gente esse mesmo caminho para também saber. Era perseguido porque ele sustentava valores. E essa é a diferença da régua. Porque não é só o discurso, não é só ser o mais bonito. Eu vi um desastre escrito em linhas nessa semana, que eu não consegui ler até o fim. Que era o cara falando, a fidelidade monogâmica, bonita na expressão, fidelidade monogâmica só é verdade para quem é feio. Tá errado isso aqui. Isso aqui tá errado. Porque a minha esposa é a mulher mais linda desse planeta. Para mim é. Desculpa vocês, mas para mim é. E aí, como é que isso é? Ele começou a tentar explicar aqui. Quando as pessoas são feias, então não tem muitas oportunidades. Os bonitos não querem ele. Então, por isso ele é fiel à fé que ele achou. Tem alguma coisa errada. Onde é que está o erro dessa verdade dele? Até que eu descobri um parágrafo perdido. Quando o amor acaba, está aqui a crença dele. A crença dele está aqui. Ele crê que o amor acaba. Ele não entende que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Se decidiu, como é que acaba? Decidiu. Eu decidi amar. A mesma coisa de Jesus na cruz. Decidiu ir para a cruz por amor. Então não tem volta, porque está decidido. Quando o amor acaba, ou seja, está aqui a crença dele. A crença faz com que ele erre em todas as outras decorrências. Que é esse o nosso problema. Que nós não podemos enfrentar, que nós não podemos ter aqui. Nós temos que ter uma vértice que aponte para o caminho certo, da verdade. Em cima dessa verdade, tudo que for decorrência disso, a gente vai acertar. Mas se a premissa é errada, toda a conclusão também será errada. Então não posso me pautar nisso. Paixões são passageiras. As pessoas confundem. Acham que paixão, amor. Paixão, qualquer dicionário de português, nem preciso ir para o grego do apóstolo Paulo. Qualquer dicionário de português, paixão é aflição e sofrimento. Por isso que na Páscoa, o nome do filme que a gente assiste é o quê? Vocês nunca se perguntaram? O amor de Cristo, aquilo ali? E tem muito amor ali, tem muito sofrimento naquele filme todinho, até que no fim ele diz qual é o amor. Porque o amor não mudou, o sofrimento passa. Mas o amor é eterno. Glória a Deus. Anota aí que isso aí ficou bonito, viu? O sofrimento passa, mas o amor
é eterno, porque é uma decisão. Decidiu, vai até o fim. Então não pode acabar. O que vai diferenciar não é a beleza que é muita, por isso se sustenta em beleza. Ou não pode, é o dinheiro que é muito, tão rico, tão rico. Esse negócio de ser o mais rico do mundo, muda muito. Já teve gente do petróleo que era o mais rico do mundo, aí a tecnologia era o mais rico do mundo, era o Bill Gates, o mais rico do mundo, agora é o Elon Musk, o mais rico do mundo, não é mais só computador. O Elon Musk, ele quer ir para o espaço. O cara está lançando vários foguetes para o espaço o tempo todo. Agora ele é o mais rico do mundo. Daqui a pouco não vai ser mais. Vai ter outro que vai dominar e vai ser o mais rico do mundo. E isso tudo vai fazer grande diferença para a sua vida? Qual é o seu amor? É essa a definição da sua verdade. Porque é a decisão que nunca vai mudar. Essa decisão não muda nunca para mim. É por isso que não dá para viver desesperado. Eu estou desesperado com as verdades que estão chegando na minha vida. Eu tenho que usar minha régua de métrica. Que é isso que vai fazer com que eu viva em segurança. Aí eu sei o que é que realmente é verdade. A verdade vai estar definida na prática dos valores que estão por trás do discurso. Porque tem muita gente muito boa de discurso, né, que usa, por exemplo, a fidelidade monogâmica. E você, uau, esse cara é muito inteligente. Ele escreve muito bem, né? Então ele sabe das coisas. E quando você vê, qual é a prática do seu discurso? Aí você vai ver, cadê o casamento dele? Está aí o problema. Então tem muita gente boa de discurso, que quando você vai espremer ali o discurso, não sai verdade. Não é só o Photoshop, o Canvas, né? Não é só embelezar a foto. Por trás tem que ter uma verdade que sustente. E a verdade vai ser vista na prática. Porque não tem um mentiroso que diga uma mentira que quando vai executar na vida real, não vai funcionar. É mentira. Não vai funcionar, porque não é verdade. Então a diferença vai estar na prática. E hoje todos nós somos apreensivos quando ouvimos um discurso. Mas só de discurso não funciona. É por isso que tem muita gente mentindo. Porque fala o discurso, mas na prática está distante. E olha o perigo em que eu estou me metendo. Porque eu estou aqui discursando. Mas só que eu não estou discursando do Fábio. Eu estou recebendo esse discurso. Eu estou discursando da palavra. Porque essa, quando é aplicada, ninguém consegue achar o defeito. Então aqui é a minha métrica. A métrica da verdade. Vai sair uma notícia amanhã. Você vai ouvir essa notícia amanhã. Aí você vai se perguntar, essa notícia é verdadeira ou essa notícia é falsa? Aí você vai lembrar disso aqui. Quais são os princípios que nunca falham? Quando a gente bota para a prática, ele dá certo. São esses princípios que vão dizer para mim se isso é verdade ou não. É por isso que teve a dúvida de Pilatos, a dúvida do relativismo. Quando apresentaram Jesus para Pilatos, João capítulo 18, tem a tradicional pergunta de Pilatos. Quando Jesus se impõe e diz, eu vim por causa da verdade. Eu nasci para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade, era isso que ele estava dizendo. Ele já tinha dito antes, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para Pilatos ele repetiu o discurso. Eu vim para ser a prova viva da prática da verdade. Porque no Antigo Testamento inteiro, o que é que o Antigo Testamento falava? Vai vir o Salvador. Aí ele disse, eu vim para confirmar. Tudo que tem no Antigo Testamento é verdade. Foi isso que ele veio. Eu vim comprovar que é verdade. Pilatos foi e relativizou. O que é a verdade? Ele botou em dúvida. Você tem a sua verdade? Eu tenho a minha. Cada um tem a sua verdade. Mas Jesus não disse que era relativo. Ele disse que era absoluta. Eu vim dar testemunho da verdade. Essa que, quando você põe na prática, se sustenta. Quando o Império Romano tentou pôr as suas práticas, a sua verdade na prática, ele está vivo até hoje, não está, o Império Romano? Ele cai. Aí você define, você discerne o que é a verdade. O apóstolo Paulo estava escrevendo para ficar registrado até os dias de hoje. Por isso que ele começou dizendo. 2 Timóteo 3, versículo 1. É o mesmo capítulo, tá? Versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que é os tempos de hoje, hein? Será que é igual a hoje? Pois os homens serão
egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, eu vou ler tudo. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, que eu já expliquei para você o que é, eles negam, entretanto, o poder a Deus. Foge também destes, é o conselho do apóstolo Paulo, também é o meu conselho para você. Nessa lista imensa, eu duvido que você não conheça alguém que se enquadre nisso. Não é possível, porque hoje em dia é só o que tem. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, hoje até que vai, Timóteo, mas virão os dias que serão tempos difíceis. Se não for o tempo de hoje, eu não sei que tempo é. Porque parece que Paulo estava vendo, e na verdade eu creio isso, estava profetizando. Vai ter o tempo, Timóteo, que eles vão botar as mãos na cabeça e dizendo, meu Deus, que tempo difícil. E não é o tempo de hoje, não. Quando você olha para alguém e diz, é um traidor. Olha para outro e diz, meu Deus, que arrogante. Olha para outro e diz, esse cara é implacável. Que criminoso. Não tem isso não. É o tempo todo, gente. Onde a gente se vira, tempos difíceis. E são os tempos de hoje. E ele diz, são pessoas que falam que são até piedosas. Desculpa. Piedoso é o religioso. Acabei de te explicar. Então tem gente que é religioso, se diz piedoso, mas se enquadra nessas características. É de botar a mão na cabeça e dizer misericórdia. Está dentro de casa. Dentro da igreja. Deus nos proteja que não esteja dentro dessa. Mas quando a gente olha por aí, todas as igrejas são iguais. Eu vi uma publicação nas redes sociais essa semana também. Ela falou alguma coisa assim. Uma pessoa colocou, né, na rede social dela. Já pensou que desagradável ser crente? E aí se reúne nos netos e não tem nada para contar. Só vai dizer, eu fui para a igreja. É óbvio que ela recebeu uma multidão de respostas. Ainda bem que tem redes sociais. Que vai lá e responde. Ainda bem. Ela respondeu, como assim? O que você está querendo dizer? Ela está querendo dizer isso, que dá para enxergar no meio da igreja pessoas que estão piedosas, mas está pior que do mundo, né? Aí tem que dizer, olha, cuidado, porque evangélicos não são todos iguais. É óbvio que vai ter joio e trigo. Se a gente olhar nesse bairro aqui, as igrejas não são todas iguais? Mas no mundo todo, todo diferente. Não dá para colocar numa caixinha. Ah, tem os católicos e tem os evangélicos. Meu amigo, esse novelo que é evangélicos é enorme. Não dá para discernir. Eu tenho que cuidar da minha casa, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de vocês, eu tenho que cuidar da minha igreja. Eu tenho que cuidar da minha casa, das minhas filhas. Eu tenho que cuidar da minha fé. Aí você cuida da sua também. Então todos nós aqui vamos nos cuidando. Mas eu tinha muitas respostas para dar para essa meninazinha. Porque o que é que eu quero? Reunir os meus netos e dizer, olha, eu usei drogas. Eu tanto traía como era traído. Eu andava nas baladas, virava a noite na bagaceira. Quando chegava no outro dia, a alegria tinha ido embora. É isso que você quer contar de experiência? É isso que você quer dizer para os seus netos? Eu quero dizer outras experiências para ele. É como o apóstolo Paulo disse. Eu tenho te ensinado, Timóteo, de perto, o que é seguir a verdade, o que é as letras sagradas, o que é viver diante de Deus, o que é orar, o que é fazer vigília. Não é virar a noite no pagode, é virar a noite pra God. Gostou dessa aí? É virar a noite para Deus. Isso é experiência. Orar e o outro ser curado. Orar e o outro ser liberto. Estava assistindo a pregação do pastor Marcelo Matos, de Manaus. Ele pregou no Shabat, lá no Ministério da Restauração. Aí ele começou contando um testemunho. Que ele dirigindo, e aí dirigindo lá no carro, passando por um bairro, e aí chegou a mensagem de telefone. Aí ele dirigindo, não atendeu. Aí ligaram, insistentemente ele, vou encostar o carro e atender, pode ser alguma emergência. Encostou o carro e atendeu. Era a esposa dele. Meu filho, faz tempo que eu quero te contactar, porque lembra da fulana, a irmã da igreja? Ele, sim, lembra o que aconteceu, ficou logo preocupado. Não, o filho dela, que ela ora tanto por ele,
ele chegou para ela em casa, vindo falar, dizendo: eu preciso aceitar Jesus. Eu quero que alguém ore por mim para aceitar Jesus. E ela está aqui chorando no telefone, porque ela disse: só o meu pastor que pode orar. Eu não quero qualquer oração, não. Tem que ser oração do sacerdote. Ele: meu Deus, estou aqui no trânsito. Coloca ela na linha. Aí fez uma conferência. Eu vou orar por ele agora. Coloca ele na tela. E colocou ele na tela e começou a orar. Porque ele disse: entendi. É o sacerdócio. Ela está honrando o sacerdócio. E ele disse: é a minha discípula. Ela vê como é que a gente ora por ela. A gente intercede por ela. Ela chora com a gente. Ela vai para os cultos do discipulado. Ela vai para a célula. Todo evento ela está lá e diz: pastor, interceda pelo filho. No dia que ele vai se converter, tem que ser o meu pastor orando por ele. Eu oro com prazer para entregar essa vida no altar do Senhor. E foi tão forte que ele disse: levanta aí, fulano. Ele levantou lá no mesmo culto. Eu estou aqui, pastor, eu vim. Se converteu de verdade. Não é lindo isso? Porque segue a verdade. Eu tenho que contar essas histórias para os meus netos. Eu não vou contar das propostas que eu recebia quando eu estava na escola. Eu não vou contar das propostas que eu recebia quando eu estava na faculdade. Eu não preciso contar dessas coisas. Porque eu já tenho experiências mais nobres para contar. Aí eu consigo medir o que é a verdade. Eu encontrei nas redes sociais alguns colegas da escola. E quando você vê o fim que tomou, aí você se compara. E ontem eu estava conversando com a minha esposa e até disse: eu acho que eu tenho mais coisas do que eu mereço. Porque olha só minha trajetória de vida, quando eu penso: rapaz, só Deus para me guardar, me proteger e trazer até aqui. Então eu tenho mais do que eu mereço. E quando você olha, se eu tivesse tomado aquela decisão naquele dia, porque eu lembrei na hora do convite: tu não vai não, é porque tu é um mané, é porque tu é um otário, é porque tu é... o papai não deixa, né? A mamãe não deixa, né? E naquela hora você fica assim: ai, não queria ficar assim fora da turma, eu quero estar dentro da turma. Não, mas não dá, eu não vou. Para isso aí eu não vou. Aí quando você vê hoje, quem foi de mal a pior? Quem foi de mal a pior? A menina gravou um videozinho no TikTok. Fuja do TikTok. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui, né? Fuja também destes, né? Então fuja do TikTok. A menina gravou o vídeo do TikTok. Eu não tenho TikTok, tá? Eu só sei porque o cara mandou e todo mundo viu. Não assisti no TikTok. Mas ele mandou o vídeo do TikTok. A menina pega a câmera dela e coloca assim no rosto e diz: olha, eu sou fulano de tal, eu sou bruxa e eu estudo na universidade tal. E aí começa a gritaria e bota outro. Mas essa me chamou a atenção. Olha quem que está estudando na universidade tal. Uma pessoa que se diz bruxa. E ela diz: agora eu estou curtindo a minha vida e não sei o quê. E começa a falar um bocado de bobeira lá. Bruxa está indo para a faculdade. Né? Quando a gente vai para a faculdade, aí encontra lá, tem uma bruxa. Aí o apóstolo Paulo escreve todo esse contexto aqui. Fuja também destas coisas. Porque ela estava no meio de uma galera e disse: essa aqui é a minha turma. Aí foi apresentar a turma dela. Porque essas decisões fazem com que a gente ingresse na turma. É o passaporte para você ser o legalzão e entrar na turma, né? Mas o apóstolo Paulo diz que tem um passaporte para ir para o reino dos céus. Então você define qual é o seu passaporte. Né? Qual é o meu passaporte? O meu passaporte é para a turma de hoje. O meu passaporte é para o reino de Deus. O pastor Aratuso explicou isso tremendamente na última mensagem. Então eu tenho que definir qual é o meu passaporte. Meu passaporte é carimbado por verdades. Esse é o carimbo da alfândega. Como é que está a sua verdade? Está carimbado. Você tem praticado a verdade piedosamente. Perceba a prática. Quem é que está certo, pastor? Quem está falando a verdade? É o senhor que está falando aí? Ou a menina que gravou o TikTok? Vamos pelo procedimento? Quais são as práticas? Eu acabei de dizer o que é que eu vou dizer para os meus netos. Essas são as minhas práticas. O que é que ela vai dizer para os netos dela? Eu era bruxa. É isso que ela vai dizer? Então o que eu vou dizer para os meus netos? Eu vou dizer as verdades. Por quê? Porque são as que eu pratiquei. Aí você vai ver se eu fui de mal a pior. Julgue. Julgue quem vai de mal a pior.
O apóstolo Paulo diz, por sustentar as verdades, eu sou perseguido. E eu sou também. Você também é. A gente vai ser dito, olha, você é um mané, você é um otário. Essa perseguição eu suporto. Pode dizer, mas é o meu estilo de vida. E o que diferencia disso está em Gálatas 5,19. Texto consagrado, que fala sobre práticas de mentiras. Práticas de verdade é uma coisa, prática de mentira é outra. O apóstolo Paulo deixou claro, chamando de obras da carne. Prática de mentira, obras da carne. São conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, é o que ele diz. São conhecidas. E olha que começa com prostituição, impureza e lascívia. Porque eu acho que tradicionalmente a gente já está com o dedo bem em riste apontando para quem, por exemplo, é ladrão. Ah, ladrão, está cometendo um grande pecado. Mas impureza, olha só, gente, o nível, impureza. Os impuros, os de lascívia, prostituição. Ele continua, idolatria, feitiçarias, inimizades. Feitiçarias? Bruxa faz o quê? Então você já sabe a prática. Quem é que está falando a verdade? Olha aí quem é que coloca a prática. E na prática você vê. Por favor, pastor, não me julgue. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou mostrando a palavra. A prática. Um cara estava conversando com outro, 2 amigos. Lembra da fulana de tal, lá do colégio? Rapaz, faz tanto tempo. Eu lembro sim, eu lembro dela. Era aquela gatinha, né? É aquela gatinha que só andava com os garotões, os boy magia, né? Os gente boa. Aí o cara até riu, não queria saber da gente, que era nerd, né? Não, nem olhava. Eu encontrei com ela no shopping um dia desses. Aí ela olhou pra mim, abriu aquele olhão brilhoso dela. Aí o cara perguntou, ela ainda tá gatinha? Não, não tá mais tão gatinha não. O tempo passou, né? E aí, mas que desenrolou essa história? Aí o cara falou, ela me abraçou tão apertado. Disse, que saudade de você. Aí eu pensei, como assim? Você nunca me abraçou na vida? Aí ela, vamos sentar aqui na mesa, tomar alguma coisa. Aí eu sentei com ela, cara, a gente começou a jogar a conversa fora. E ele começou a explicar a conversa. Aí ela começou a perguntar como é que eu tinha ficado tão bonito. Como é que eu tinha ficado tão lindo. Aí eu fui dizer, porque eu estudei, me formei, e agora sou gerente de TI de uma multinacional. Aí eu fiquei muito bonito. Aí ela, pois é, eu sabia que eu não sou mais aquela menina vida louca? Eu agora sou gente boa. Aí é mesmo, eu tenho ficado mais em casa. Ah, tem ficado em casa? Que legal. E o teu marido? Não, é porque assim, eu tenho 4 filhos, mas cada um de um diferente. Mas assim, agora assim, sua família, etc e tal. E você? Que tal a gente marcar um outro encontro? Ele, não vai dar certo não. Porque agora eu tenho coisas preciosas que eu não posso dar para quem não as considerava. E hoje parece que nem considera. Eu comecei a refletir na minha escola também. Do Ciro eu comecei a pensar. A minha vida. Sabe, porque eu sei das propostas que eu recebo, eu sei das propostas que eu recebia. E depois que você se valoriza, aí alguém vai querer, ei, tá valioso agora, né? Não. É a minha esposa que investiu em mim quando eu não tinha nada, né? Eu era bem magrinho. Ela olhou assim, que menino bonito. Eu, olha só, alguém me acha bonito. Então você tem que saber quais são as verdades, porque senão você pode jogar toda uma construção valiosa fora. Mas o otário sou eu, né? Qual é a verdade? Gálatas 5 continua. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Paulo é tão formidável quando ele vai aplicar, que ele diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, crucificaram as obras mentirosas, com as suas paixões, eu já falei de paixão aqui, e com as suas concupiscências ou seus desejos. Porque tem gente que ama mais o prazer do que ama as verdades de Deus. E é nisso que a gente não pode falhar
nós não podemos errar. Nós temos que nos valorizar. Todo mundo aqui já cometeu vários erros, é verdade. Você não permaneceu enganado, você mudou de vida e aqui você está buscando a verdade da sua vida. Eu quero liberar uma palavra agora, que nós seremos recompensados dos nossos erros, porque nós buscamos as verdades. Vivemos as verdades. Então hoje quando eu olho para mim, eu digo, meu Deus, Deus me deu muito valor. Acrescentou em mim valor. Maria, tu é cheia de valores. Deus tem colocado valor na tua vida. Nós temos sido cheios de valores, porque é o que nós temos praticado dia a dia. Nós não temos mais a carne, nós temos o Espírito. Quando somos perseguidos, quando Paulo era, quando nós somos perseguidos como ele também era, não é exatamente nós os perseguidos, mas é como ele mesmo, o apóstolo Paulo mesmo dizia, Gálatas 2, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é o Cristo que vive em você que está sendo perseguido. Pessoas que não querem ser perseguidas, aí elas amolecem a carne, né? Amaciador de carne, né? Amolece a carne. Abra uma concessão, abra 2, abra 3. Eu sou crente, mas não sou como esses crentes por aí, tudo fanático. Eu sou crente, eu sou piedoso. Era exatamente nessa qualidade que Paulo estava batendo. Ah, você é piedoso? Diz que é piedoso, mas na verdade as suas práticas são muito próximas do mundo, por isso o mundo não te persegue. Olha lá, se você não está sendo perseguido, pode ser um péssimo indício. Se ninguém olha para você e aponta o dedo, pode ser que você esteja errando em alguma coisa. Se o mundo está achando que você é legal demais, cuidado. Pode ser que você esteja muito similar a ele. E Cristo talvez não esteja mais morando em você. Porque o apóstolo Paulo disse que era isso. Quem é perseguido é essas pessoas que têm o estilo de vida de Jesus. Olha o que eu estou falando. Eu tenho amigo de vários espectros. Eu me relaciono com pessoas. Eu não sou isolado. Eu não vivo no Alasca, né? Nós não vivemos numa ilha. Nós nos relacionamos. Eu converso com gente. Mas eu converso com gente dizendo quem eu sou. Eu não tenho uma máscara. Eu não posso dizer, olha, hoje eu sou gente super gente boa, eu sou demais, tá? Eu entro no Uber e eu já identifico ali o motorista, ele vai se identificando, porque eu não entro no Uber calado. Eu entro no Uber conversando. Eu quero saber quem é o Uber que está dirigindo. E eu pergunto se está tirando dinheiro, está dando certo, está se sustentando, está dando certo a sua vida. E a pessoa vai se abrindo e vai conversando. Na maioria, grande maioria das vezes, a conversa é muito boa. E na maioria deles, eu sempre encontro uma brecha para dizer sobre fé, sobre o que eu acredito. Você viu que falou, a vida está muito difícil. Nesses dias de vida difícil, a gente só tem uma saída. Se apegar à fé. Aí ficou assim, um silêncio. Ele não queria falar de fé. Eu perguntei, o amigo tem fé em coisas sobrenaturais? Olha, sendo sincero assim, teve uma época na minha vida que eu tinha fé assim, mais forte, sabe? Aí faltou, sabe o quê? O amigo alimentar mais a fé. Porque se a gente não alimenta a fé, ela fica fraca. Sabe que é uma coisa, é isso mesmo. A gente não alimenta, aí começou a pregar para mim. Tem que alimentar, tem que ficar orando, né? Tem. O amigo era de alguma igreja? A conversa flui. A gente passa o dia conversando abobrinha com as pessoas e não acha uma brecha para emitir uma palavra como essa. Cuidado. Porque é o meu estilo de vida. Ninguém tem vergonha de falar do seu estilo de vida. Eu também não posso ter vergonha de falar o meu. É nisso que eu creio. Eu sou professor de universidade, aí o aluno ligou para mim, mandou mensagem. Estou com dificuldade, você pode me ajudar? Eu posso, me ajudo nisso aí. E ajudei. Aí entrou outro em contato. Eu perdi o prazo. Era o prazo da minha formatura. Você pode ajudar? Eu posso. O caminho é esse aqui. Vá lá e tenta resolver. E aí no final, mandaram uma mensagem para mim. Professor, o senhor vai ser homenageado pela turma. Eu? O que foi que eu fiz?
Aí respondeu: o Senhor fez tudo para a gente poder se formar. Eita, foi mesmo? Aí eu pensei, é verdade, eu até respondi as mensagens, eu só fiz isso. Mas a gente acha que é pouca coisa. Mas quem está do outro lado enxerga como muito. Às vezes uma frase como essa: você tem fé? Para mim pode ser uma frase muito simples. Para ele pode ter sido muito. Porque é o meu estilo de vida. Eu não quero homenagear o Senhor. Tudo bem. Mas eu quero homenagear o Senhor. Tudo bem. É o meu estilo de vida. É esse. Se chegar para mim, vai me conhecer como eu sou. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Tu, meu discípulo, que é o versículo 14. Tu, meu discípulo, aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Ou seja, tu conhece, tu me conhece. Eu estou te ensinando, mas você sabe quem eu sou. Tu come lá em casa, Timóteo. Tu toma café comigo, Timóteo. Não somente isso, os teus pais te ensinaram. É o que ele diz, ó, desde a infância, tu sabe as Sagradas Escrituras. É isso que eu vou contar para os meus netos. Maria, desde a infância, sabia das Sagradas Escrituras. E vocês, meus netos, também vão saber. É isso que eu vou contar. Vai contar da balada, não? Não vou, por quê? Porque eu nunca fui. Não fui. Pronto, digo mesmo. Eu nunca fui. Então não tenho nada para contar de lá. Mas das Sagradas Escrituras eu tenho, porque foi isso que livrou Timóteo. Paulo dizendo para ele: tu sabe desde a infância das Sagradas Escrituras que podem te tornar sábio para a salvação em fé em Cristo Jesus. Não é a balada, não é a turminha, me dá o passaporte da turma que eu quero entrar. Não é isso. Mas saber as Sagradas Escrituras, saber a verdade, te torna apto para ser chamado de sábio, porque você tem fé em Jesus. Ele complementa com uma coisa teológica, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Me diga se isso não é verdade. Essa aqui é a prática, a essência da verdade. É quando você sabe de onde tirar a educação, de onde que eu tiro suporte para chamar atenção, de onde eu tiro suporte para repreender alguém, de onde é que eu tiro as ideias para poder dizer o que é justo e o que não é. O apóstolo Paulo disse, é daqui. São das verdades que quando você aplica, funciona. É a prática. Qual é a verdade que vai ser emitida amanhã? Que você vai ouvir? Vai chegar uma notícia amanhã para você. Você vai poder julgar. O que é verdade e o que não é? Isso já foi posto em prática. Isso dá certo na prática. Então tem cara de verdade. Faz parte de uma repreensão, correção, de uma educação, de justiça. O apóstolo Paulo diz, porque é isso que faz que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda prática. Para toda prática. É isso. A gente pode brigar aqui o dia inteiro tentando dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas quem vai de mal a pior é quem pratica a mentira. E quem é perfeito e perfeitamente habilitado para toda prática é aquele que se apegou às Sagradas Escrituras. Elas são a verdade. Então eu tenho a minha régua. Como é que eu sei que eu estou indo de mal a pior? Ou como é que eu sei que eu estou perfeito e perfeitamente habilitado para a prática das obras? É quando eu sei as Sagradas Escrituras. Se eu não sei nada dela, dificilmente eu vou ter subterfúgio para fazer essas medições. Hoje para mim é uma virada de chave. Eu digo isso com muito respeito a toda a minha história, falando particular, tá? Com todo respeito à minha história, mas para mim hoje é uma virada de chave. Porque eu entendo essa carta de Paulo escrita para mim. Foge destes. Está me insinuando que eu não posso andar compactuado com o que é mentira. Mas eu tenho que pegar o que é verdade. Como é que eu sei o que é verdade?
na prática. É o estilo de vida. Vamos medir o nosso estilo de vida aqui. Nós vamos medir nosso estilo de vida. No estilo de vida que nós somos, nós não seremos flagrados indo de mal a pior. Mas nós seremos vistos como aqueles que perfeitamente andam nos mesmos passos de Jesus. Amém? Caminhe nos passos dele. Porque se Cristo vive em mim, se alguém me perseguir, está perseguindo a Cristo. E aí, Cristo resolve. Não foi assim que ele fez com Paulo? Paulo, por que me persegues? Eu perseguindo o Senhor? Toda vez que você persegue alguém que vive no meu estilo de vida, você está perseguindo a mim. Paulo entendeu e colocou na carta escrita a Timóteo. Timóteo, cuidado, porque quando a gente persegue o homem, o homem vem atrás da gente. Essa é a palavra que vai nos libertar, tá? A gente vai viver livre. A gente vai viver livre. Porque a gente vive o estilo de vida de Cristo.